Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E hoje falaremos sobre um recurso de hardware chamado pedido de interrupção, ou simplesmente interrupção, conhecido em inglês como Interrupt Request ou simplesmente IRQ. Então, o que é uma interrupção, para que serve, como funciona e por que antigamente era muito comum existir um problema conhecido como conflito de interrupção, em que o técnico tinha que ir lá resolver esse conflito para que o computador passasse a funcionar corretamente. Antes da gente entrar no assunto, como sempre, eu tenho que deixar aqui meus agradecimentos especiais a todos os sócios do nosso clube de membros, como o Euler Horta Marinho, o Leonardo Meira, o Maurício Silva, o Márcio Santos, o Wagner Lopes, o Júnior Stan e muitos outros. É graças a pessoas como vocês que eu encontro o estímulo necessário para continuar gravando vídeos aqui para o canal. Se você curte o meu conteúdo, gosta do assunto hardware, considere se tornar sócio aqui do nosso clube de membros para que eu continue gravando vídeos aqui para o canal. O link está na descrição. Pois bem, interrupção é um recurso de hardware que tem a ver com dispositivos de entrada. Então, quando a gente precisa entrar dados no computador. Mas para a gente entender a interrupção, a gente tem que entender o recurso que é contraposto à interrupção. É outra técnica que existe para que um processador consiga ler dados de um dispositivo de entrada. E esse outro recurso é chamado varredura, na verdade uma técnica, né, chamada varredura, ou em inglês chamado de polling. Tá? Então, a gente vai falar especificamente de um processador. Esse processador não necessariamente precisa estar dentro de um computador, ele pode estar dentro de um sistema microprocessado. Computador é só um exemplo de um sistema microprocessado, tá? Então tudo que eu falar aqui vale para qualquer sistema microprocessado, não apenas computadores. Tá? Então no sistema de varredura é uma técnica de software para fazer a leitura de dispositivos de entrada, de valores que precisam ser entrados para o processador poder então utilizar os dados. Tá? Então, imagina o seguinte, no sistema de varredura você tem um programa, né, rodando ali no processador e esse programa vai instruir o processador para ir de tempos em tempos fazer a leitura daquela entrada, para buscar o valor que está ali naquela entrada. Então, o que pode ser uma entrada? É um dispositivo de entrada, por exemplo, um teclado, um mouse, só para vocês terem uma noção assim, real do que seria um dispositivo de entrada. Então, quando você mexe o mouse, né, o processador precisa ler qual é o valor ali do eixo X, Y, se apertou um botão, se não apertou um botão, ou quando você digita alguma coisa no teclado, o processador precisa ler os valores das teclas que você pressionou, né? Então, dispositivo de entrada. Então, no sistema de varredura, você vai ter ciclos ali de varredura, né, de tempos em tempos, que é chamado polling rate, inclusive em inglês, né, a taxa de varredura, de quanto em quanto tempo o processador vai lá ler aquele valor da entrada. Né? E aí ele vai lá, de vez em quando, vai lá ler aquele valor, volta lá ler aquele valor, volta lá ler aquele valor, etc. Né? Tem duas desvantagens gritantes aí nesse sistema de varredura. A primeira é que você fica ocupando o processador, rodando esse programa para ir lá ler o valor, né, da entrada. Né? O tempo todo tem que ir lá, volta lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá várias vezes por segundo ler aquele valor, né, da entrada. Então você acaba ocupando o processador à toa entre aspas, né? Porque não necessariamente aquela entrada vai ter um valor novo. Então imagina um teclado, de repente você não está pressionando nenhuma tecla, mas pelo sistema de varredura ele tem que ir lá e ficar lendo o valor do teclado de tempos em tempos, mesmo que você não esteja apertando nenhuma tecla ou que você não esteja mexendo o mouse, por exemplo. A segunda desvantagem é que você tem essa taxa de varredura, né? Então o processador vai lá de tempos em tempos ler aquele valor da entrada. Se entre um ciclo de varredura e outro ciclo de varredura, né, o seu dispositivo de entrada gerar um valor ali intermediário, o processador não vai conseguir ler aquele valor intermediário. Né? Então, por exemplo, no primeiro ciclo de leitura ele vai lá ler um valor. Aí no segundo ciclo de leitura vai ler o segundo valor, mas entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo, o seu dispositivo de entrada gerou um outro valor, né, que foi perdido porque estava entre o ciclo e o outro. Tá? Então, essa técnica de varredura pode ser utilizada em sistemas microprocessados mais simples, mas para computadores ficaria muito complicado utilizar esse sistema. Então, aí que entra a interrupção. Né? A técnica de interrupção serve, então, para a gente fazer com que o processador leia o valor de um dispositivo de entrada, né,
quando esse dispositivo de entrada tiver algum dado para ser enviado para o processador. Então, a técnica de hardware, né? A técnica de varredura de software, técnica de interrupção é de hardware. Então, em vez do processador ficar indo lá no dispositivo de entrada de tempos em tempos para ler o valor daquele dispositivo, né, faz diferente. Né? O dispositivo, quando ele tiver algum valor para ser lido pelo processador, ele gera, então, um pedido de interrupção que interrompe o que o processador estiver fazendo para o processador ir lá e ler o valor daquele dispositivo e voltar e continuar fazendo o que ele estava fazendo anteriormente. Então, é uma técnica muito mais lógica, né? O processador fica liberado, fica lá processando, fazendo o que ele tem que fazer. Quando você aperta uma tecla no teclado, ele para o que ele está fazendo, vai lá ler o valor da tecla e volta para fazer o que ele estava fazendo. Ou você mexe o mouse, ele vai lá, lê o novo valor do mouse, né? E depois volta e continua fazendo o que ele estava fazendo. Claro, eu estou dando um exemplo de uma forma muito simplificada. Tá? Então, porque os processadores hoje são muito mais complexos do que isso, né? Você tem multitarefas, tem mais de um núcleo, etc. Então, pode afetar um pouco essa explicação, mas imagina um processador antigo, né? Da década de 80. Então, é mais ou menos por aí. É melhor a gente ficar nessa explicação mais simples para a gente não complicar. Pois bem, o processador utilizado lá no primeiro IBM PC, né? No segundo, né? Que era o XT, lá do início da década de 80, era o 8088. Esse processador 8088 apresentava dois tipos de interrupção, né? Então, na verdade, ele tinha dois tipos de interrupção. Uma interrupção chamada NMI, tá? Non-Maskable Interrupt, interrupção não mascarável, e um outro pino chamado INT, né? INTR, melhor dizendo, né? Que é Interrupt, né? Que seria o pedido de interrupção. Uma interrupção não mascarável é uma interrupção que você não pode desabilitar por software. Tá? Então, NMI era um pino do processador que era utilizado para interrupção para avisar o processador que aconteceu algum erro catastrófico. Em geral, erro de paridade de memória, ou erro de memória de uma forma geral. Né? Então, naquela época tinha um sistema de verificar se a memória, né, quando você armazenava um dado em memória, se aqui tinha o erro de paridade ou não tinha, mas isso é assunto para outro momento. Né? E aí, se gerasse um erro de paridade, gerava essa interrupção NMI, né, que não podia ser desabilitada, o processador, então, apresentar uma mensagem de erro de paridade na tela do computador. Pois bem, e a gente tinha a outra linha de interrupção, na verdade, eram duas linhas de interrupção, né, INTR e INTA. Né, um é o R de request, A de acknowledge, né, então é o pedido e a confirmação do pedido, né, quer dizer, o dispositivo faz o pedido e o processador confirma na linha de acknowledge, né, de confirmação, que recebeu e está tudo ok. Tá? Mas a gente só tinha então um pino de interrupção desse tipo mascarável, né, que você pode desabilitar por software, né, só para deixar claro. Então só tinha um pino. Então como é que se resolveria isso? Né? Então teoricamente o 8088 você só poderia ter um dispositivo de entrada conectado ao computador. Né? Então você só poderia ter, sei lá, um teclado e acabou, não pode ter mais nada. Né? Então não era assim que acontecia. Então o IBM PC lá utilizava um circuito integrado controlador de interrupções que expandia então esse pino de interrupção. Esse controlador de interrupção era o 8259. Então, esse 8259 era conectado a esses pinos INTR e INTA, né, e expandia, mantendo disponíveis para periféricos 8 linhas de interrupção, IRQ0 até IRQ7. Tá? E aí a gente tinha uma tabelinha de quais dispositivos, por padrão, eram conectados a essas linhas de interrupção. Tá? Então, era assim que era feito. Outro detalhe interessante é que existia prioridade entre essas linhas de interrupção. Então, IRQ0 tinha maior prioridade e IRQ7 tinha a menor prioridade. Então, para que servia a prioridade? Caso, né, porque o processador só tinha uma linha de interrupção. Na verdade, a gente está usando um circuito expansor de interrupções, né, controlador de interrupções. Então, o que aconteceria se dois dispositivos pedissem interrupção ao mesmo tempo? Então, você tinha prioridade. Então, por exemplo, se um dispositivo pedisse uma interrupção e ele estivesse conectado na IRQ1 e outro dispositivo estivesse conectado na IRQ, digamos, 5, né, e se eles pedissem interrupção ao mesmo tempo, a interrupção que ia ser atendida era IRQ1, que tinha a maior prioridade. Pois bem, esse circuito 8259 podia ser utilizado para conexão em cascata. Você podia conectar mais
controladores de interrupção a ele. Isso foi feito a partir lá do IBM PC AT, ou seja, a partir do 286, né, que é o processador da época ali, de 1984, o computador passou então a ter 2 controladores de interrupções conectados em cascata. Esse segundo controlador de interrupção era conectado, né, a IRQ2 do primeiro controlador. Então a gente tinha ali, passou a ter, né, 15 IRQs, né? De 0 a 7, depois de 8 a 15, mas a IRQ2 não podia ser usada. Então, em vez de 16, a gente tinha uma a menos, 15 no total. E aí, em relação às prioridades, ficava uma coisa interessante, né? Que como o segundo controlador estava conectado na IRQ2, né, essas interrupções do segundo controlador tinham a mesma prioridade como se fosse IRQ2. Então, a ordem de prioridade era 0, 1, aí depois pulava para 8 até 15, aí depois voltava para 3, 4, 5, 6 até 7. Né? Então, a ordem de prioridade era um pouco diferente. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês aí a tabela de interrupções quando a gente tinha, então, as 15 IRQs disponíveis a partir do 286. Tá? Então, essa era a tabela padrão dos periféricos da época e tal. Mas repare você que não tem todas as possibilidades de periféricos ali. Apesar de serem os valores padrão, podia acontecer de você precisar instalar um tipo de dispositivo que não estivesse nessa tabela. Por exemplo, uma placa de som. Por exemplo, uma placa fax modem, que eram os 2 exemplos mais comuns na época que geravam o tal problema de conflito de interrupção. O que é um conflito de interrupção? É quando 2 ou mais dispositivos estão conectados à mesma linha de interrupção, ou seja, 2 ou mais periféricos estão conectados à mesma IRQ, né, e aí gerava um conflito. Por quê? Porque quando um dos dispositivos gerava interrupção, o processador não sabia para qual dispositivo ele tinha que ler os dados, em qual dispositivo ele tinha que ler os dados. Né? Então, por exemplo, você tinha uma placa de som utilizando a mesma interrupção do disco rígido, por exemplo, né? Então, o processador ficava assim, poxa, eu leio o dado do disco rígido ou leio o dado da placa de som? Gerava esse conflito, o computador não funcionava direito. E aí você tinha que resolver esse conflito. Qual era a solução de resolver o conflito? Você tinha que fazer na mão, né? Listar, descobrir cada periférico em que IRQ aquele periférico estava conectado, e aí você acabava descobrindo que, olha só, tem mais de um periférico utilizando, digamos, a IRQ 5, IRQ 4, seja qual for. Né? E aí você tinha que reconfigurar um dos dispositivos para utilizar outro IRQ que estivesse disponível naquele computador. Então, essa configuração normalmente era feita através de jumpers, né? A gente já teve ali outro vídeo onde eu expliquei tudo sobre jumpers e como é que era feita essa configuração de jumpers. Mas a configuração de jumpers uma das funções era essa, você configurar qual era a IRQ que aquele periférico utilizava, que aquela placa de som utilizava, né, que aquela placa de fax modem utilizava para utilizar uma IRQ diferente que estivesse disponível naquele computador. Né? O ideal era sempre deixar no valor padrão de fábrica, mas como existiam diversos periféricos no mercado, poderia eventualmente, né, naquele seu computador, ter mais de um periférico utilizando a mesma IRQ, tá bom? Então, é isso, gente. Assim, foi um resumo geral, uma pincelada geral de como funcionava, então, o sistema de interrupção, IRQ e a história do conflito de interrupções. Né? Depois, no andar, né, na evolução da tecnologia, o computador na segunda metade da década de 90, os computadores passaram a caminhar, né, sendo paulatinamente migrados para um sistema que é genericamente conhecido como plug and play. Né? Plug and play, se a gente traduzir ao pé da letra, é conectar e brincar. Né? Essa é uma tradução literal, mas significa isso, você conectar um periférico e não ter que se preocupar com configuração de hardware. Né? As configurações de hardware passaram a ser feitas por software. Né? Então, como eu falei no vídeo de jumpers, né? Os jumpers foram substituídos, removidos, na verdade, e a configuração passou a ser feita por software, mas não necessariamente um software que você instala e que você roda para fazer aquela configuração. No início até era assim, tá? Eu vou falar para vocês, no início até era assim, mas hoje em dia como é? Você não tem que se preocupar com nada disso, porque, inclusive, o sistema de interrupção utilizado hoje em dia não é esse que eu acabei de explicar, né? Porque esse é um sistema originário lá do IBM PC, utilizado basicamente pelo barramento ISA.
né, que é aquele slot antigo que o computador utilizava, que foi desaparecendo ao longo da década de 90, então nos inícios dos anos 2000 o slot já não existia, né, foram migrados para outros tipos de slot, outros tipos de barramento, outros tipos de conexão, que utiliza outros sistemas de interrupção, mas totalmente plug and play, né, que os próprios drivers, o próprio sistema operacional, eles se entendem ali e fazem todas essas configurações de pedido de interrupção e você não tem intervenção do técnico, não tem intervenção do usuário, você não tem que se preocupar com nada disso, né? Mas, enfim, isso é uma pincelada da história mostrando que antigamente era dessa forma. Se você gosta de aprender hardware a fundo, você não pode deixar de ler o meu livro Hardware. É um clássico, um livro super famoso aí, né? São mais de 1000 páginas de puro conhecimento. É o livro mais completo já escrito em língua portuguesa sobre hardware de computadores pessoais. O link está na descrição. E no próximo vídeo eu vou continuar o assunto falando sobre os canais de DMA, que é um assunto aí correlato ao de interrupções, mas usado em outras situações. Então, até lá. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Considere se tornar sócio do nosso clube de membros e também adquirir meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.